Pessoal, olha que pintura linda! Dá até vontade de fazer uma igual, não é mesmo? Se você sentiu essa vontade, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar uma maneira fácil e prática de fazer essa pintura. E não esqueça de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo. Eu sou a Jane, aqui do Espaço by Jane, e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos lá? Olá, turma! Hoje eu quero mostrar para vocês como decorar ou pintar utilizando a técnica do stencil. E para essa aula eu escolhi então essa placa de MDF e esse stencil de folhas. Então o nosso primeiro passo é preparar a nossa peça, a nossa placa de MDF. Lá no videozinho lá atrás que fala sobre a pátina, eu expliquei detalhadamente como preparar a peça. Mas só relembrando, você tem que passar uma tinta de fundo, secar, lixar, tirar o pó e depois entrar com a tinta base aqui, a cor que você quer que a tua peça fique. No meu caso aqui, eu escolhi um mineral ou gelo, ou pode ser um off-white, uma dessas cores ali, né? Um branco sujo, para pintar a minha placa. Então eu já passei aqui 3 demãos, porque a tinta branca, off, o mineral, ela demora um pouco mais para fechar. Então, 3 demãos. E agora eu quero dividir essa placa, eu quero que ela tenha uma parte com uma cor e uma parte com outra. Para isso, então, eu vou colocar aqui uma fita crepe. Não vai ser talvez muito fácil deixar bem retinho, mas a gente vai tentar. Mais ou menos, acho que aqui está bom. Vamos ver se ficou. Tá mais ou menos retinho, né, pessoal? Então vamos colar a fita crepe aqui. Aí agora, com o auxílio de uma lixa de madeira, a gente vai lixar aqui, ó. Aqui vai ser a minha parte clara e pra cá vai ser a minha parte escura. Então a gente vai lixar aqui, ó, no encontro da fita com o meu MDF. Por que que a gente vai lixar aqui? Lixando aqui, a gente vai fixar melhor a nossa fita aqui na madeira. E isso vai dificultar que a tinta que a gente vai estar utilizando aqui passe para esse lado aqui da madeira, tá? Então, só aqui, onde está o encontro das duas, tá? Para que a gente possa trabalhar sem sujar o outro lado, ok? Bom, o nosso próximo passo, então, agora, é preparar a cor que a gente vai utilizar aqui nesse lado. Esse lado vai ficar dessa cor e aqui eu quero uma cor que é um verde. Mas eu vou misturar um pouco de um verde musgo, que é um verdão bem escurão, sim, com esse verde folha aqui. Tá? A gente vai colocar isso numa bandejinha, vai adicionar um pouco de água, porque eu não quero trabalhar com essa tinta pura, eu quero trabalhar com essa tinta um pouco mais aguada. E para isso a gente vai trabalhar com um rolinho. Esses rolinhos menores aqui são melhores para trabalhar, mas se você não tiver, pode ser um rolinho maior. Então eu vou preparar essa tinta e aí a gente já vai aplicar aqui na nossa peça. Prosseguindo, então, eu coloquei aqui o verde que eu falei para vocês, que é o verde. Vamos ver aqui novamente. Esse aqui é o verde oliva e esse aqui é o verde esmeralda. Mas pode ser um verde musgão, tem que ser 2 tons de verde. Um mais claro, né, mais aberto, e um pouco mais escuro, mais fechado. Pode ver que eu coloquei pouca tinta, não é muita tinta. E agora, com o auxílio de um pincelzinho velho, eu vou colocar um pouco de água aqui e vou fazer essa mistura aqui, ó. Vou misturar os dois bem misturadinho. Eu falei, eu não quero que essa tinta seja pura, né? Eu quero entrar com ela um pouco mais aguadinha, para dar um efeito mais legal na minha peça. Então, eu coloco um pouco de água e eu misturo aqui, certo? Bem misturadinho. Deixar meu pincel ali dentro da água. E agora, com o auxílio desse rolinho, eu vou passar aqui na peça, naquela parte que tá separada na parte maior. Então, a gente vai pegar a tinta aqui, nosso rolinho, vamos pegar a peça aqui de volta, é nessa parte aqui maior, tá? Aqui é interessante vocês irem e virem direto, tá? Não ficar parando no meio do caminho para não ficar marcas, tá? Então, ó, primeiro a gente pode passar um pouco mais, até a gente conseguir pegar toda a extensão da peça, e depois, ó,
depois o interessante, aqui vamos fazer esse trabalho só para chegar no cantinho lá, ok? Agora, ó, trazer de fora a fora, não ficar parando, ó. Se a gente ficar parando, vai ficando marcas, tá? Então, de fora a fora. Passar um rolinho bem delicadamente, tá, pessoal? Não precisa ser com força. Ok? Ó, muito bem. Isso já é o suficiente, não precisa mais nenhuma demão, só uma demão dessa cor aqui, porque ela é uma cor bem forte, já é o suficiente. Então, agora a gente vai secar a peça com o secador para que a gente possa dar continuidade. Muito bem, a nossa peça agora, então, ela já tá bem sequinha. Eu vou retirar aqui a fita crepe, ó, para que vocês possam ver. Aqui não é manchado, tá, pessoal? É a fita crepe que tá bem grudadinha ali, ó, bem coladinha. Mas, ó, como ela limita, aqui é um pedacinho de fita crepe, ó, tá? Não é o manchado. Como ela deixa a nossa placa bem limpinha do outro lado, né? Ela não permite que a tinta passe pro outro lado, usando essa técnica de colocar fita e lixando. Bom, então, já estamos com a placa dividida, agora é o momento da gente entrar com o nosso stencil. Então, nós vamos escolher aqui umas folhas para a gente poder trabalhar. Deixa eu ver aqui. Vamos escolher umas maiorzinhas, né? Essa pode ser essa aqui. Para quem não tem muita praticidade para trabalhar com stencil, você pode prender, ó. Pode prender o teu stencil com fita crepe. Coloca uma fitinha crepe nas pontas aqui para que ele fique bem seguro. Bom, então o nosso primeiro passo agora para a gente trabalhar com stencil, nós vamos pegar a tinta que a gente quer, que nesse caso aqui vai ter que ser esse verdão aqui, esse verde escuro. Eu vou colocar um pouco aqui na minha bandeja, coloquei. Vou pegar um pincel, esse aqui que é o Pituá, que ele é próprio para isso. Esse aqui até é 4, pode ser um pouco maior, menor não recomendo muito, que fica um pouco mais demorado para bater. E o que a gente vai fazer? Esse pincel a gente trabalha com ele sempre seco, tá, pessoal? A gente vai pegar aqui um pouco dessa nossa tinta. Podemos pegar um papel toalha ou um paninho, né? Limpinho e macio. E a gente vai tirar aqui, ó, o excesso dessa tinta, tá? Eu tenho que tirar o excesso, porque nós não podemos trabalhar com o excesso, senão ele vai passar para debaixo do nosso stencil e manchar. E agora, com a mão bem leve, a gente vai fazer o quê? Pincel aqui em cima e movimentos circulares. Ó, com a mão bem leve. Vai dar um certo trabalho. A gente vai ter que passar, secar e repassar novamente. Esse vai dar umas 3 ou 4 passadas aqui em cima com o nosso stencil. Mas, ó, mão leve, é um trabalho que vai dar um pouco de trabalho, né? Mas que no final o resultado vai ficar bem legal. Então, mão bem leve. A gente seca com o secador e novamente a gente aplica essa tinta da mesma forma, ok? Então, eu vou dar uma secadinha e voltamos para aplicar novamente. A peça já está seca, eu passei aqui 3 vezes o pincel, então a cada vez que eu repasso o pincel, eu seco, carrego novamente o pincel com a tinta, tiro o excesso no papel e aí eu venho e aplico aqui em cima do stencil. Então, eu passei 3 camadas aqui, já está bem fechadinho, vamos ver como é que ficou a aplicação do nosso stencil. Olha que legal, gente, que fica. Fica bonito, não parece uma pintura? E é apenas stencil. Então, agora eu vou trabalhar mais algumas folhas aqui, da mesma forma, vou colocar o stencil, carregar o pincel, pintar, secar, tirar, e vou fazer isso mais umas 2 ou 3 flores aqui, e aí eu volto para a gente começar a aplicar a folha clarinha aqui, ok? Bom, então agora eu já coloquei todas as folhas necessárias aqui para essa decoração. E a gente vai fazer um detalhezinho, aproveitando que a gente tá ainda com o pincel sujo, em algumas folhas a gente vai escurecer a borda delas. Lembrando que a tinta que a gente utiliza aqui para aplicar o stencil é sempre uma tinta pura, não é diluída em água, e o nosso pincel sempre trabalhar com ele seco. Então, eu quero trabalhar com uma tinta um pouco mais escura, eu vou tirar aqui um pouco mais o excesso desse meu verde aqui. Vou aproveitar esse meu pincel aqui, que já tá sujo,
Eu peguei aqui uma cor que é um sépia, já é uma cor mais escura. Vou tirar o excesso novamente aqui, ó, no papel. Ok? Aí eu vou posicionar novamente aqui o meu stencil. Deixa eu ver qual foi que a gente utilizou aqui. Esse foi utilizado aqui, né? Isso mesmo, tá? E aí, alguns cantos, algumas folhas, essas maiores aqui, ó, eu vou bater um pouco desse sépia. Agora, parece que não tá aparecendo, né, pessoal? Mas depois, isso dá um efeito aqui na peça que vocês vão ver. Fica bem legal. Tá? Ó, talvez vocês não estejam conseguindo ver muito, mas existe uma diferença aqui. Ele tá um pouco mais escuro do que esse verdinho aqui. Dá para fazer também com uma tinta preta, também vai aparecer mais, mas eu gosto bastante desse sépia. Isso nós vamos fazer em todas elas, só alguns pontos aqui da folha, porque depois também eu quero entrar com uma cor mais clara nas pontas dela. Vamos ver aqui, nessa aqui a gente utilizou essa aqui, só em alguns pontinhos. Dá uma diferença, pessoal. Espero que vocês consigam visualizar aí essa diferença. Não sei se está dando para ver, mas ela existe. E depois a gente vai aplicar uns pontos de luz. Vamos colocar novamente o stencil em cima e vamos passar com o pincel com a tinta mais clara. Mas agora a gente vai deixar secar aqui e já vamos começar a fazer a nossa folhinha amarela. Depois a gente dá uma luz geral em todas as folhas. Então, vamos pegar mais esse meião aqui, ó, que tem pouco verdinho, e vamos fazer o mesmo trabalho. Podemos prender o stencil lá, prender o stencil aqui, e agora nós vamos aplicar a tinta, que é mais ou menos aqui um caramelo, um camurça. Vou colocar aqui na nossa bandeja. Um pouco difícil, não quer sair. Bom. E eu adicionei uma tinta aqui, que é um amarelo aqui. Vamos ver aqui. Um amarelinho, para deixar esse caramelo um pouco mais vivo. Porque senão ele fica meio caramelinho, muito claro. Então, eu quero uma cor um pouco mais viva. Então, eu misturei esse caramelo com esse amarelinho aqui, ó. Vou misturar com a pontinha do meu pincel. Aí, ele vai ficar uma cor um pouco mais viva. E o procedimento vai ser o mesmo. Lógico que agora a gente vai trocar de pincel. A gente tá com uma cor escura no outro, nós vamos pegar um pincel limpo. E vamos trabalhar a mesma forma. Vamos molhar o pincel, vamos retirar o excesso num papelzinho ou num pano limpo e vamos aplicar aqui na nossa peça. Aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, provavelmente a gente vai ter que entrar com umas 4 ou 5 demãos, porque nós temos aqui a folha embaixo, a folhinha, né? E então a gente vai ter que fechar essa folha ali, ela tem que ficar bem amarelinha. Mas o procedimento é o mesmo. Então, a mão leve, movimento circular, sempre prestando atenção aqui, ó, esse stencil só tem essa divisão da folha, então eu não vou aqui nesse sentido, eu venho de lá para cá para não levantar aquela partezinha ali da folha, senão eu corro o risco de estragar o meu stencil, tá? Já deu para perceber que aqui vai ser um pouco mais difícil de fechar, né, pessoal? Um amarelo, uma cor clara em cima de uma cor escura, mas não tem problema. A gente vai trabalhar da mesma forma. Passa uma mão, seca, retorna, passa a outra mão. Então, vamos lá. E depois de 7 demãos aplicadas aqui em cima dessa folha, a gente tem o resultado dela bem fechadinha. Foram bastante demãos, porque fechar o amarelo em cima do verde não é muito fácil. Já aqui, já foram umas 3 ou 4, porque a gente estava em cima de um fundo claro, então não ficou muito complicado. Mas eu também não ia ficar mostrando para vocês aqui 7 vezes, passando aqui 8 vezes, que ia ficar um pouco monótono, né? Então, tô mostrando já para vocês o resultado de bem aplicadinho a nossa tinta aqui com o stencil. Lembrando que apliquei, seco
espero esfriar um pouco, aí eu aplico novamente a tinta, porque se eu bater em cima da tinta molhada, eu vou tirar a tinta de baixo. Aí, como nós fizemos aqui de escurecer um pouco as pontinhas, nós também vamos fazer nessas folhinhas claras aqui. Então, vamos encaixar novamente esses stencil com essas pontinhas aqui finas, a gente tem que ter muito cuidado para não estragar. E agora, eu vou entrar com uma tinta um pouco mais escura. Deixa eu ver o nome, é um marrom ou um caramelo queimado. Vamos aproveitar o mesmo pincel, já tirei bem o excesso dele. Vamos aproveitar o mesmo pincel. Vamos novamente tirar o excesso aqui. Bem tiradinho, para não podemos ter excesso no pincel. E bem delicadamente, mãozinha bem suave, ó, nas pontinhas, de fora para dentro, tá? Ó, bem levinho, de fora para dentro, de fora para dentro, só nas pontinhas, que a gente quer dar um efeito da folha queimadinha do sol, né? Aquela folhinha meio que de inverno, assim. Vamos ver como é que ficou. Olha que lindo que fica. Já dá outro efeito, né, pessoal? Agora, essa aqui também. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui a minha peça. Assim não vai dar o meu stencil. Vamos ver aqui. Muito bem. Então, só nas pontinhas, de fora para dentro. Sempre respeitando aqui, né, para não levantar o stencil. Já dá uma profundidade na peça, já fica bem diferente. E a nossa ultimazinha aqui, bem pequenininha, mas ela também merece um carinho. Então, vamos deixar ela bonitinha também. Aqui vai ser bem pouquinho, né? Mas já deu uma diferença. Vamos ver. Ah, então. Já tá ganhando vida essa peça, né, pessoal? E assim, fácil de fazer, né? Um pouco complicado, né? Agora, eu quero colocar... levantar um pouco essa peça. Então, eu vou colocar um pouco de luz aqui, nos centros das nossas peças, das nossas folhinhas aqui. Eu vou utilizar novamente um pincel Pituá, só que agora ele já é mais fininho. Esse aqui é o 00. E a gente pode usar até essa cor aqui de fundo, essa cor nossa aqui de base, que é, no meu caso aqui, o tal do mineral. Isso. Então, nós vamos pegar novamente nosso papelzinho aqui, vamos molhar novamente o nosso pincel, tirar novamente o excesso. E agora, a gente não precisa mais colocar aqui o stencil em cima, a não ser que você tenha necessidade, que se você se sentir mais seguro, você coloca. Senão, a gente pode trabalhar aqui agora a mão livre mesmo. Deixa eu ver, não tem excesso. E aí, a gente vai jogar um pouco de luz aqui, ó. Mão bem leve também. Ó. Nós vamos jogar um pouco de luz. Vamos clarear o centro para que essa peça ela tenha volume. Tá vendo como já tá aparecendo? Tá ficando um pouco mais claro aqui alguns pontos da folha. Então, com a mão bem leve, a gente vai fazer isso nos centros de todas as nossas folhas. Deixa eu fazer aqui na ponta dessa verdinha aqui, para que vocês possam visualizar melhor. Ó, mão bem leve, o nosso pincel bem tirado o excesso, né, pessoal? Ó. Aí já dá pra ver melhor, né, que existe uma luz ali. Tá dando pra enxergar aí, pessoal? Bem suavemente, e a gente vai acentuando a luz da folha.
E aí já vai dando uma diferença. Essa folha já vai aparecendo mais. Ela já vai ficando uma folha mais viva. Aí nem parece aquela coisa, né, daquele extenso só batido assim, sem muitos detalhes. E agora aparece mais o nosso detalhe aqui também, ó, de cima, onde a folha ficou mais escura, né, pessoal? Então, ele já vai dando uma vida aí para nossa folha. Eu vou colocar essa luz em todas as folhas aqui, e aí eu volto pra gente puxar aqui o caulezinho aqui, o galhinho aqui da nossa folhinha, ok? Agora eu já acentuei um pouco mais a nossa luz aqui, coloquei um pouco mais de branquinho nas nossas folhas. E agora nós vamos fazer a divisão aqui dessa folha aqui, dessa folha caramelozinho aqui. Para isso, eu coloquei um pouco de tinta aqui no pratinho, vou jogar um pouquinho de água, é pouquinho mesmo, ó, tô pegando até com o auxílio do pincel, que nós vamos usar esse aqui, que é o filete, esse verde que a gente usou para bater a folha, e esse tom aqui, que é um cinza, um marrom, que é o sépia, para que ele fique bem escuro. Então, vou misturar os dois aqui. Ó, não precisa muita água, só para a tinta ficar um pouco mais diluída, ficar um pouco mais fácil de trabalhar. E agora eu vou fazer o detalhe aqui do centro dessa folha. Se você não tem muita habilidade para trabalhar com esse pincel mais fino e fazer esses traços, não tem problema. Assim como a peça tá, ela já tá bem bonita. O que você vai ter que fazer, talvez, que vai precisar é puxar esse galinho aqui de baixo aqui. Mas o centro, se você não tem muita habilidade, não quiser deixar, não quiser fazer, pode deixar assim mesmo, tá? Então, nós vamos fazer agora aqui esse detalhe da folha aqui, ó. Então, com a mão firme, eu vou traçando uma linha direta, sem parar. Isso vai parecer com que a minha folha, ela esteja aberta, né, cortada no meio, ok? Dá pra dar uma baixadinha no pincel, ó, para que ele fique um pouquinho mais gordinho, né, o nosso traço ali. E novamente pro lado de cá. Vamos fazer mais um pouquinho aqui e mais um aqui. Bonito, né, pessoal? Já deu toda uma diferença na nossa folha. E nessa folha aqui, ela tá aqui no branco, então, porque isso aqui, esse detalhe ali quer mostrar ali a fenda, né, a abertura que existe na folha. Então, como ela tá aqui na parte clara, nós não vamos poder jogar verde, então nós vamos colocar a mesma cor de fundo ali, que é o teu branco, o teu off-white. Vamos misturar um pouquinho de água aqui, de preferência não aquela água ali, que aquela ali já tava verdinha, de tanto lavar o pincel. Uma aguinha limpa, tá, pessoal? Aqui na hora de gravar, às vezes acontece esse tipo de coisa. Ó, mesma coisa, vamos fazer o mesmo trabalhado ali. Vamos puxar aqui o centro. E vamos puxar aqui para os lados, para fazer o corte da folha. Aqui dá para puxar mais um e aqui mais um. E nessa aqui também vamos fazer a mesma coisa. Mãozinha bem leve. Não vou puxar muito aqui, porque essa aqui já entra na parte verde, né? Daí já fica mais complicado, tem que deixar assim mesmo. Muito bem. Então, já temos aqui as nossas folhas todas cortadas, né? Todas pintadas, todas com luz, toda com uma beiradinha mais marcadinha. E agora, a gente vai puxar o galinho dessas folhinhas. A gente vai utilizar a mesma cor aqui que a gente utilizou para fazer a basezinha, que é esse camurça ou caramelo, depende aí do que você tiver aí na tua casa. Vamos colocar um pouco aqui na nossa bandeja. A gente vai ter que colocar de novo um pouquinho de água
porque eu preciso trabalhar com ele um pouco mais aguadinha, essa minha tinta, para que o meu pincel ele realmente deslize aqui. Ó, misturo um pouco. A mesma quantidade que a gente diluiu aqui para fazer os rasgos ali da nossa folha. Vamos diluir aqui. E agora, o máximo que você conseguir trabalhar com a tua mão firme, tá? Se quiser, dá pra... Opa, aqui já deu uma sujadinha ali na nossa... Pingou. Vamos tirar aqui. Vamos tirar... Isso, depois que ela secar, eu dou um retoquezinho nela ali, não tem problema. Então, vamos novamente. Aqui. Se quiser apoiar aqui o dedo mindinho para te dar suporte, pode fazer também, ajuda bastante. Aqui nós vamos passar um traço até mais grosso, então nós vamos abaixar um pouco o pincel, vamos deitar ele um pouco. Porque a gente precisa de um galhinho ali um pouco mais gordo, né? Não pode ser assim tão magrinho. Eu tracei aqui com o lápis esses galhinhos aqui para ficar mais fácil, tá, pessoal? Então, provavelmente a gente vai ter que passar uma ou duas mãos aqui de tinta para cobrir o contorno do lápis aqui. Mais uma aqui. Muito bem. O certo é vir numa mão só, né, pessoal? Mas quando não dá, a gente vai arrumando. Ótimo. E aí, para dar um detalhezinho ali, para aparecer mais esse caulezinho, a gente aproveita que a tinta tá molhada, pega um pouco desse caramelo mais escuro aqui e só faz um tracinho ali no meio, ó. Com a tinta molhada ainda, que daí ele vai ficar mais bonito. Certo? Então, eu já sequei a peça, agora aqui vou dar só com um pincel filetezinho mesmo, só um detalhezinho de branco para dar mais uma iluminadinha na nossa peça. E o nosso próximo passo agora é trabalhar aqui as nossas beiradinhas para dar um detalhe a mais na nossa peça. Então, para fazer isso, eu vou usar essa esponja marinha, mas você não precisa ter essa esponja, você pode pegar uma esponja daquela de cozinha mesmo, não tem problema. A gente vai molhar ela, até peguei um outro potinho aqui, com água, porque a gente precisa molhar aqui, ó, entrar com essa esponja dentro do potinho de água aqui, torcer bem para tirar o excesso, porque eu preciso dela úmida, tá, pessoal? E na nossa bandejinha aqui, eu coloquei 2 tons de tinta. Um é um concreto e o outro é aquele verde que nós utilizamos para pintar aqui a nossa folhinha, misturado com um pouco de preto, que eu preciso que ele fique um pouquinho mais escuro. Então, a gente vai fazer assim, ó, tipo uma trouxinha com a nossa esponjinha aqui. A gente vai mergulhar um pouquinho aqui na tinta e bater aqui, ó, para tirar bem o excesso, que eu preciso que ela fique bem diluidinha. E aí, com a nossa mãozinha bem leve, novamente, com esse concreto, nós vamos trabalhar aqui nessa corzinha clara. Então, a gente bate lá, ó, delicadamente, e com um lado que não tem a tinta, a gente bate de novo, ó, para dar uma dissolvida na tinta, né? Para que ela não fique muito carregada, ok? Então, podemos bater lá e com o outro ladinho que não tem a tinta, a gente bate um pouquinho para que ela dê uma diluída. E isso já vai dar mais um efeito na nossa peça. Então, vamos pegar novamente aqui, vou jogar aqui embaixo também, bem levemente, né, pessoal? E com o outro lado, que não tem a tinta, vamos dar mais, a minha esponjinha também já tá ficando velhinha, coitada. Só que quanto mais velhinha, melhor. E a gente bate, ó, de novo, para que ela tire o excesso, para que não fique muito carregado. E aí, a gente pode estender um pouco mais aqui. Vamos colocar aqui, vamos ver, no cantinho aqui, ó, da nossa peça. E aí eu entro aqui com ela aonde ela não tem tinta para dar uma suavizada.
para não ficar muito carregado. Posso puxar um pouquinho aqui pelo meio, ó, já dá um outro efeito também. Sempre com a mão bem leve. Olha que legal que fica, gente. Então, dá um bom efeito aqui no nosso trabalho. Espero que esteja dando para ver aí bem direitinho esse degradê que acaba acontecendo aqui na peça, certo? E agora, a gente vai fazer um pouquinho aqui no lado do verde também. Então, a gente pode lavar a esponja aqui para tirar essa cor, novamente aqui no nosso potinho de água. Ó, tá escutando o barulhinho d'água, né? Lavei bem, tirei o excesso. E aí, agora, a gente vai bater com esse tom aqui do verde misturado com o preto, que tá aqui na minha bandeja. Então, vou pegar um pouco. Agora, mais cuidado, mais delicadeza, porque agora é uma cor bem escura, tá? Apesar de que a gente vai aplicar ela aqui em cima de uma parte escura, mas o cuidado tem que existir. Então, a mesma coisa, ó. Eu vou bater aqui com ela, tá vendo o detalhe que fica? E o ladinho que não tem, aqui a gente já pode até invadir um pouco, ó. Fica também um efeito bem legal. O outro ladinho a gente tira um pouco do excesso aqui. Ah, vamos invadir um pouco aqui, ó, que ficou bem legal. Gostei desse efeito ali, invadindo um pouco ali. Dá um certo nuance na nossa peça. Ok? Vamos jogar um pouco aqui. Com cuidado, né? Acho que aqui dá pra pôr até um pouquinho mais. Gente, de vez em quando eu tô batendo nessa câmera aqui, tá ficando um negócio, uma loucura esse negócio aqui. Muito bem, vamos tirar aqui o excesso. Bem detalhadamente, bem devagarzinho. E vamos bater um pouquinho ali na ponta também. Vou pegar um pouco mais aqui de tinta, bater aqui no meu pratinho. E vamos colocar aqui embaixo. Vamos ver, deixa eu ver aqui. Peraí, vamos dobrar. Meus dedos, né, já estão todos sujos. Já tenho que até cuidar aqui, ó, que eu já tô até sujando a minha peça aqui, com meus dedos aqui. Vamos limpar aqui pra não... Isso, pra não ficar feio. Tanto capricho pra estragar no final não dá, né? Aqui também dá pra invadir um pouco depois. E aqui tirar um pouco do excesso. Vamos invadir um pouco aqui que fica legal. Gostei desse efeito ali. Dessa invasão aqui do verde em cima daquele marronzinho ali. Muito bem. Olha que graça que fica. Aí agora a gente vai secar a nossa peça. Depois de bem sequinha, a gente vai ter que passar o nosso verniz. Pode ser verniz fosco ou verniz com o brilho, aí vai depender do gosto de quem estiver fazendo a peça. E então, aqui dessa forma, a nossa peça ela está finalizada. Agora é só você treinar aí na sua casa com os materiais que você tiver, com as tintas que você tiver e com o stencil que você tiver aí. Não precisa ser um stencil de folha, mas o material que você tem na sua casa e aplicar aí nas suas peças. Como eu falei, você pode fazer um quadro, pode fazer uma caixa, pode fazer um porta-retrato. Existe uma infinidade de coisas que você pode estar utilizando essa técnica. Aproveitando, eu gostaria de agradecer a todos que já estão se inscrevendo aqui no canal, isso é muito importante, e pedir para aqueles que ainda não estão inscritos que façam a sua inscrição, que deixem o seu joinha ali, curtam e que também acione o sininho para que vocês possam receber a comunicação quando tem vídeo novo aqui no canal. Então, pessoal, hoje era sobre isso que eu queria conversar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula. E um grande beijo para vocês!